Depois eu vou pedir para o César fazer dar as boas-vindas aí, enquanto presidente da associação, e aí a gente abre para vocês começarem a falar, né? O objetivo desse nosso evento é justamente pensar essa política atual, né? Que vem aí colocando em risco, né, todo esse trabalho, né, que é importante, né, que surgiu a partir da reforma psiquiátrica e essa tentativa de desmonte aí, né, dessa área. Meu nome é César Macedo, sou médico, sanitarista e sou filho da reforma sanitária brasileira. A minha geração foi a geração que discutiu na década de 70 aquilo que veio se transformar na reforma sanitária brasileira. E nós temos, assim, uma afinidade muito forte com a reforma psiquiátrica, porque a reforma psiquiátrica, ela nasce no bojo da articulação da própria reforma sanitária brasileira. No tempo, é difícil, muitas vezes, você identificar do né, como é que essa articulação se deu. Mas, né, em todo tempo, né, quando a gente já lá no passado discutia a questão da necessidade de construção do sistema universal, integral e igualitário, a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica se impunha. E aí, assim, né, um dos primeiros espantos como estudante de medicina na década de 70 foi uma visita que eu fiz no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Depois eu tive um segundo espanto, muito mais profundo e muito mais cruento, foi quando eu visitei, já médico, na época era coordenador, não, era diretor do Centro de Saúde Santa Rosa, isso foi na década de 80. Visitei um hospital psiquiátrico em Vargem Alegre, Vargem Grande, Vargem qualquer coisa, lá na região serrana. Foram dois espantos terríveis, né? O primeiro, quando eu era estudante, né, aquilo me causou uma perplexidade muito grande, porque não foi um encontro com a loucura, foi um encontro com a violência com que as pessoas eram tratadas, com a violência com as pessoas eram relegadas a ter que vivenciar num mundo de sofrimento, num mundo de desamparo, num mundo de imposição da alienação. Em Vargem Grande, Vargem Alegre, me lembro direito o detalhe do segundo nome, foi um espanto terrível, já num outro momento da minha vida, porque ali eu tive a noção exata do que era um campo de concentração da Alemanha nazista, ou da Polônia, sei lá, de qualquer outro lugar. Então, assim, esses foram os exemplos, né, com bastante clareza, que eu vivi e que outros médicos vivenciaram na prática, e que impunham a cada um de nós uma reflexão crítica de saber que, né, o sintoma mental, como é que ele vinha sendo tratado na sociedade brasileira e em outros lugares. Vocês, né, os psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e tal, são herdeiros do pensamento de Franco Basaglia. Né? Basaglia, que a gente conversava muito naquela época, quando se discutia a reforma sanitária brasileira, né, Berlinguer teve no Brasil, muitas vezes, e isso foram momentos de muita reflexão e que nos apontava a necessidade de uma reforma profunda. Então, a gente nasce, eu acho que a reforma psiquiátrica, ela avançou, mas ela não poderia ter avançado mais do que a própria reforma sanitária brasileira. A reforma sanitária, ela vem sofrendo, desde o seu início, uma série de reveses, e seria ingênuo da nossa parte imaginar que a reforma psiquiátrica fosse passar incólume, né, em momentos tão embrutecidos, em momento tão em que me remonta no pensamento aquilo que eu vi
né, de mais cruento quando era estudante e depois quando era já médico formado que trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado. Então, acho que esse é um tema da resistência, né? Esse é o tema que é fundamental, né? Desmontar o desmonte programado, o desmonte disfarçado, o desmonte que tenta, de alguma forma, se travestir de uma nova formulação do ponto de vista da compreensão teórica para impor uma volta ao passado daquilo que, de mais cruento, a gente já havia abandonado e deixado na estrada do passado. Mas eu vou deixar que essa história seja contada por vocês, né, porque são, nesse momento, os principais atores desse processo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, os nossos expositores, os colegas que estão presentes nessa roda de conversa. Para nós da associação, nós temos procurado fazer uma série de debates em diversos temas que são importantes e procuramos trazer as pessoas que estão refletindo de uma maneira crítica aquilo que é a atualidade e a construção do processo de resistência da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica e a reforma do próprio modo de ver da sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigada, César, pela abertura aí. E eu queria pedir para o Denis começar falando um pouquinho, né, da reforma, desse processo histórico da reforma. Acho que essa experiência dele, né, sobre esse período da reforma, o que foi, como foi, trazendo um pouco para a nossa realidade atual, né? Falando um pouquinho daquilo que eu sempre te ouço e acho muito legal ouvir você, Denis. A palavra agora fica com você. Então, primeiro é um prazer enorme estar com o Júlio, sou fã do Júlio. O Luciano já tem uma convivência de muitos anos e foi meu supervisor durante 10 anos no CAPSI Pequeno Rãs, com quem eu aprendi e aprendo sempre, né, pessoal? Bom, então, estar aqui foi um prazer de estar do lado. Eu agradeço você, Zumira, também pela toda a sua iniciativa, a sua luta, que você tem bastante engajada aí nessa política de saúde mental. E legal ter promovido esse encontro aqui, bacana. Também ficou um abraço para todo mundo que entrou aí, que está assistindo a gente, né, prestigiando essa conversa. O César abriu, assim, mais ou menos aquilo que eu já estava querendo ver um pouco também, falar um pouco disso, né, porque é difícil falar da reforma psiquiátrica sem falar da reforma sanitária, né, é difícil falar uma coisa da outra. Eu li essas diretrizes aí desse modelo de atenção integral proposto aí pelo Ministério, né, com bases aí da BP, fundamentalmente, sem dúvida, né, e aquilo você vai lendo aquilo, a gente discutiu ponto por ponto, e você fica, assim, irritado, assim, muito profundamente irritado, porque você vai anotando, você vai só puxando anotações daquele texto, tem muitas barbaridades ali, muitas inverdades propositais, né? Ninguém ali está enganado, não tem nenhum engano, isso é uma política, né, de tentativa de implementar, de desmontar uma política vitoriosa, que trouxe qualidade de vida para as pessoas, né? Incrível, muito, muito documentada, não tem o que dizer a respeito disso, né? E eles colocam essas questões como se a gente estivesse fazendo uma coisa meio que improvisada, sem bases científicas, né? Como se eles tivessem essas bases científicas, né? De uma neurociência, de uma coisa assim, sabe, querendo contrapor, querendo jogar os psiquiatras contra as outras classes de trabalhadores de saúde mental, que eu acho uma inverdade, isso não existe, né? Imediatamente a esse pronunciamento, mais de 1.000 psiquiatras assinaram um documento, né, dizendo que estão do lado, que estão do lado da reforma psiquiátrica e tudo, né? Fazendo essa tentativa de jogar classe contra classe. É muito complicado isso, né? Então, eu li, a gente realmente está diante de um desmonte, né, uma tentativa de desmonte,
porque não é uma questão de ajuste, não é uma questão de uma outra proposta, de adequação, nada disso, é uma questão de destruir coisas que já foram construídas nesse longo de 30, 40 anos de reforma psiquiátrica, jogar tudo isso e voltar a um modelo manicomial, talvez aí um manicômio moderno, pintado, né, com piscina, como que isso fosse mudar alguma coisa em relação ao que é um manicômio. Olha, quem sabe o que é isso, quem viveu isso, né, sabe bem o que é aquilo. Né? Não adianta você passar aí um cosmético nele e achar que você vai mudar o que significa isso, que prática que é essa, né? Que prática que ele atende, a que interesses que ele atende, né? Além de excluir, de segregar as pessoas, atende a um mercado, uma coisa mercadológica, a indústria farmacêutica, né? Além de puxar para uma classe apenas, como se fosse a classe médica psiquiátrica, que fosse dar as diretrizes de toda essa política de saúde, que é ampla, é multidisciplinar, né? Ela envolve outros segmentos da sociedade, direitos humanos. Então, é tanta coisa que está em jogo, gente, não é só a saúde mental. O país vive um perigo tremendo aí, porque, né, parece que essa coisa, né, que o ministro lá, que aquele ministro falou, né, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, parece que é esse tipo de coisa, na calada da noite, querer passar todas, destruir coisas construídas, muito deletérias para todos nós. Então, eu queria falar um pouco, assim, eu escrevi um pouco aqui comigo, e acho que é quase que uma fala mesmo, né? Só para estruturar, para não me perder muito. O César já deu toda a pista aí, né? É difícil falar de reforma sanitária, de reforma psiquiátrica, sem tocar na reforma sanitária, que nasceram praticamente juntas, com os mesmos interesses, com as mesmas necessidades de uma época muito complicada, né? Era a época da ditadura militar, então era muito difícil a expressão, você colocar políticas públicas, você fere interesses, e isso trazia muito problema para quem tentou isso, né? Fazer esse tipo de coisa, né? A gente tem aí o Sérgio Aroca, né? O Davi Capistrano, pessoas importantes aí da reforma sanitária e psiquiátrica também, né? E eu me lembro que parece que teve um grande cara que norteou assim, um pouco isso, foi o Virchow, foi um sanitarista alemão, né? Que deu, assim, trouxe, assim, alimento para a reforma sanitária, uma nova maneira, uma nova concepção, porque até então a gente tinha aquela coisa meio sanitarismo campanhista, né? Que tinha um surto de tifo, tinha um surto de varíola, de febre amarela, e se fazia, então, uma campanha para atender aquela demanda específica. A gente vivia, anos 50, mais ou menos, uma coisa desse tipo, né? E percebeu-se que você ia e tratava e as coisas continuavam na precariedade, você não promovia saúde com esse tipo de atitude, né, assistencialista, vamos dizer assim. Então, esse Virchow, aí eu fui ver, né, é um cara incrível, né, um cara que trouxe aí... vou até citar um trechinho aqui que eu vi, que eu acho que é interessante, que traz essa luz, que eu acho que a gente se inspira exatamente em coisas assim, desse cara. Ele foi convidado lá pelo governo prussiano tinha uma epidemia de tifo lá, um surto de tifo, e ele foi chamado pelo governo prussiano para atender lá, para entender o que estava acontecendo e tomar providências sanitárias, aquela coisa toda, sanitaristas, né? Quando ele chegou lá, no local, ele ficou muito impactado, né, com o abandono, com a pobreza, né, daquelas pessoas que estavam vivendo naquelas condições ali. E na sua resposta ao governo prussiano, né, além de propor as recomendações médicas, sanitárias, higienização, aquela coisa toda, ele também propôs a liberdade política, a justiça social, as reformas econômicas, educacionais, a fim de melhorar a vida daquelas pessoas que viviam lá. Eu acho que isso eu vejo que
ele serviu assim, de um fomento para esse tipo de pensamento, né? A saúde não está na mão disso, de uma técnica, de um biologicismo, qualquer coisa desse tipo. Ela é uma promoção de saúde, né? Ela envolve muitas atitudes e iniciativas, né, na promoção dessa saúde. Por isso é tão inconveniente, por isso traz tantos problemas políticos, porque você vai tocar em muitos interesses que estão aí por detrás dessas coisas, né? Então, acho que isso inspirou bastante aqui a nossa reforma sanitária e a reforma psiquiátrica também, né? Não tenha dúvida. E tão perigoso que foi, né, que teve aquele conhecido massacre de Manguinhos, né? Foram cientistas ali da Fiocruz, se não me engano, foram exilados porque estavam dizendo que as doenças eram promovidas por mosquitos e tal. Aquilo já foi suficiente para causar, considerados como de esquerda, como pessoas perigosas. Então, vivemos um clima desse muito difícil, né? O que a reforma sanitária, assim como a psiquiátrica, ela vai na direção de um processo civilizatório, né? Eu acho que isso a gente tem que se atentar. E elas nasceram nessa luta, né? A luta contra a ditadura, contra o regime militar, né? Ela nasce nesse momento, né? Dessa insatisfação dos profissionais de saúde com aquilo que estava acontecendo no país, e cada um dentro daquilo das suas práticas, as dificuldades disso tudo. Então, era um momento de bastante insatisfação. Como a questão dos partidos e a questão dos sindicatos estavam muito sobrevivendo sob uma pressão muito grande como chama? De coisas mesmo, pela política militar e tal, eles eram perseguidos, então era muito complicado através disso, você conseguir implementar alguma coisa. Então vai surgindo outras formas de luta que não são necessariamente aquelas que apontam o capital versus o trabalho, mas que também trazem aí essas diferenças todas de classe e todos os problemas que existem nela também. E vai aparecendo de gêneros, vai aparecendo várias lutas para falar dessa dificuldade. E nesse bojo, nessa onda, surge um movimento nacional de trabalhadores de saúde mental, né, 1977, que tem a bandeira de denunciar, né, as condições de trabalho e a violação dos direitos humanos que os pacientes psiquiátricos internados no hospital psiquiátrico eram submetidos, né? Como também denunciar a indústria da loucura, né, que foi formada nesse tempo, né? Naquela época a gente tinha, para você ver, né, 96% do que se tinha de recursos eram para os hospitais psiquiátricos, né? 4% era para ambulatório. E o ambulatório nada mais fazia do que uma roda giratória, que ele não dava conta, e abrir novamente para a pessoa ser internada. Era um ciclo vicioso, resumido, né? Muito empobrecido, para atender uma demanda de saúde mental, né? Então, na época desses escândalos aí, essa indústria da loucura, né? Foi até levantada aquela questão do muro da vergonha, né? Onde tem várias denúncias da Casa de Saúde Doutor Eiras de Paracambi, que era o Miranda, né? Que era ministro da Saúde, diga-se de passagem, que era dono da clínica Doutor Eiras de Paracambi, dos maiores manicômios da América Latina, que eu tive o prazer de trabalhar nele exatamente para desmontar ele, né? Com uns anos bastante de felicidade mesmo, dureza, mas muita felicidade de estar fazendo esse trabalho de desmonte daquilo que foi um dos maiores manicômios e cenas horríveis que a gente assistia lá, né? Então esse muro da coisa, foram descobertos vários desvios de verbas, né? Medicamentos que eram para ser comprados e não eram dados para as pessoas morrendo por coisas, infecções, coisas que não tem cabimento você ter um problema de transtorno hormonal e morrer de pneumonia, morrer de desidratação, morrer de uma infecção intestinal. São coisas muito
aviltantes, né, contra a pessoa humana, né? E vários, né? O país tinha vários desses manicômios gigantes, né? O Juqueri de São Paulo, por exemplo, chegou a abrigar 16 mil pessoas no Juqueri de São Paulo, né? Como é que você pode imaginar um lugar que se pretende oferecer um tratamento, está com 16 mil pessoas dentro do município, né? Dentro do manicômio fechado entre muros, né? Então você vê o tamanho dessa violência, né? Então essa coisa do campo de concentração que o César tocou aqui, já era um termo que se falava, né? Em várias oportunidades esse termo aparecia, né? Campos de concentração, a gente percebia a coisa assim, uma semelhança incrível dos campos com o que se assistia nesses lugares, né? Mas o lugar mais chocante, talvez, onde a gente pôde focalizar tudo isso, foi o Hospital de Barbacena, né? Onde a Daniela fez aquele documentário, né? Depois virou um documentário sobre o Holocausto brasileiro, retratando aquela brutalidade dali. Mas antes disso já tinham reportagens antigas ali que diziam essa coisa, mesmo associando o que o repórter tinha visto ali com campos de concentração. Mas isso foi, né? Eram termos que eram usados, assim. Eu acho que esse termo tomou um peso quando a visita do Basaglia aqui no Brasil, que ele visitou o Hospital de Barbacena, ele visitou e depois que ele passou a visita, né, ele falou, olha, isso não é um hospital, isso é um campo de concentração. Eu acho que aí ele promoveu assim, um reboliço, as pessoas começaram a se indagar, por que isso, que diabo é isso, né? Até se perguntar aqui, né, o que é um campo de concentração, né, na verdade. E é isso, né, desses instituições totais, né, que querem promover essas instituições que querem dar conta da realidade das pessoas, né? A diferença delas, que você tem do menor, do infrator, a diferença dessas instituições totais para um manicômio que se diz do Holocausto, parecido com o campo de concentração, é que num campo de concentração você procura o extermínio do outro, né? É diferente, né? Realmente um extermínio. E tinha, incrível, lá no Hospital de Barbacena, tinha até um departamento que previa quantas pessoas iam morrer, né? Assim, a semana que vem está pensando em morrer 15 homens, 12 mulheres, coisas desse tipo, né? Então você vê que tem um departamento que sabia, fazia gestão daquilo que está, das mortes das pessoas. Depois descobriu-se que muitos cadáveres, que ossos eram comercializados com faculdades de medicina, né? Esses corpos, esses ossos, tinha até um caldeirão onde eles colocavam os ossos para desfazer dos tecidos, para que depois eles pudessem levar. Então, não tem nada de... estamos falando de campos de concentração, né? Não é só cenas difíceis de ver, procedimentos parecidos com campos de concentração, né? Não só cenas. Então, quando o Basaglia, então, né, entra lá em Coriza, né, e assume o hospital de Coriza e derruba os muros. A primeira coisa que ele viu foi os pacientes todos, muitos amordaçados, presos, né? E ele até fala, né, olha, o Pinel não libertou, né, não libertou os loucos, né? Os loucos continuam acorrentados, continuam amordaçados, né? Porque aquilo que a gente conheceu, né, que Pinel, a libertação de Pinel, o que Foucault também critica bastante, né, que ele libertou de um lado, mas aprisionou por outro, colocou ele em regimes autoritários, disciplinares, né, instituições como essa que a gente está vendo. Foi mais ou menos o que Pinel acabou promovendo com essa coisa dessas instituições que eram de tratamento moral, né, que exerciam ali o tratamento moral, que não existisse, mas não era dessa natureza, né, porque parece que o doente tomava, por exemplo, banhos gelados eram bons para isso,
uma caminhada era bom para aquilo, isso sempre existiu. O problema é quando ele é levado para dentro da instituição psiquiátrica, ele passa a ser como uma coisa repressiva, né, para punir as pessoas. Né? Tinha até uma conversa que tinha um médico inglês, né, que o paciente dele falava que era, não, desculpa, o médico era francês, o paciente dele também, da França, mas dizia que era inglês, que eu sou inglês e tal, naquele delírio dele, falava que era inglês e tal. Aí falou, aí o médico resolveu, não, eu vou levar esse cara lá para a Inglaterra, para ele ver que não é lá. Pegou e levou o doente para a Inglaterra. Chegando lá, o doente viu, tá vendo só, não é tal. Ele voltou para a França, tal, tá vendo só, tal. Não, mas eu sou inglês mesmo. Ele volta a repetir que ele é inglês e o médico prescreve para ele vários banhos gelados até ele desistir daquela ideia. Então, essa apropriação, né, esse tipo de coisa que foi dentro da instituição psiquiátrica, que o Foucault coloca o dedo na ferida e diz aí, né, que espécie de vamos dizer assim, dentro da ciência, que se espera um progresso, né, da epistemologia, espera-se um progresso da ciência, que dizer de progresso como esse? Né? O que foi feito do louco, se você pegar ele na Idade Média, né, onde ele tinha respirava um certo ar, né, que participava, tinha festas dos loucos, quem era o doido mais louco, quem era a poesia dos loucos, a literatura dos loucos, o interesse era sempre ligado ao misticismo, coisas parecidas. Não quero romantizar também a vida do louco, não. Acho que nunca foi fácil em nenhum tempo. Mas ele teve um momento diferente, que a gente tem que se alertar para isso, se atentar para isso, né? E que quando ele é enclausurado, quando ele é tirado das masmorras, do grande enclausuramento que eram aqueles hospitais gerais, e colocados dentro do hospício como forma... Agora não, agora vamos tirar essa classe de loucos para um tratamento específico deles. Criou-se essa coisa, né? Então se cogita isso, né? Que tipo de progresso de ciência é essa que a gente só parece que atrasou? E o que se sabe da essência da loucura? Né? Nós sabemos mais da essência da loucura, né? Dos anos que vivemos em relação a isso. A nossa ciência nos ensinou a aprofundar, a ter mais conhecimento sobre essa essência? Não. Né? Nós temos processos de dominação da loucura. Isso é que aconteceu, o que vem acontecendo. Eu acho que é isso que a reforma psiquiátrica tomou para si, né? Como maneira de reverter esse processo, né? De que essas pessoas estavam submetidas. Né? Disso, né? Então, depois do Franco Basaglia, aí os próprios trabalhadores da saúde mental, aquele movimento dos trabalhadores, depois dessa visita do Basaglia, depois daquele encontro em Buenos Aires, que sai aquela manicômios nunca mais, né, uma coisa assim, que eu acho que aí abraça-se esse lema, né, essa frase pegou, né, acho que ela chegou na hora certa, os trabalhadores pegam e ao invés de querer humanizar o lugar, querer reformar o lugar, deixar melhor, com condições melhores, aí começa a se adotar uma coisa, não, queremos extinguir os manicômios, não queremos mais manicômios. É uma sociedade sem manicômios. Aí começa daí com a luta dos trabalhadores, essa mudança, esse corte epistemológico, a gente pode dizer assim, uma ruptura, né, de um tratamento que até então se propunha, você vai excluir o cara, você vai colocar ele perto da natureza, longe é melhor, ele vai fazer serviços assim, assado, você fala, não queremos mais isso, não achamos mais isso, queremos outra coisa. Aí eu acho que a gente começa um outro capítulo da história da saúde mental, quando a gente toma isso em mãos aí, né? Aí começam, né, as experiências. Só pedir para tentar dar uma fechada e a gente aprofundar depois, mas pode falar, é só falar assim para... Não vou demorar muito, não. E aí começou, então, o primeiro encontro tal, de saúde mental, aquela coisa toda, lá na Bahia, e começaram a querer implementar, então. Como que as verbas todas estavam direcionadas para os hospitais, sobrava muito pouco para tentar alternativas novas, né? Estava tudo na mão dos hospitais, e um poderio incrível, né? A reforma não ficou, a lei ficou quase 10 anos
para ser aprovada não foi à toa, porque era uma guerra mesmo lá na coisa. Mas aí pequenas experiências, como Danísio da Silveira, a Casa das Palmeiras, né? E outras experiências alternativas que a gente podia chamar naquela época, né? Não eram substitutivas, eram alternativas, mas começou a dar a possibilidade da gente construir um ideário diferente, que é possível tratar, porque também não é uma coisa simples quando você fala que eu vou tirar o louco de dentro dessas masmorras, desses lugares, e vou trazer essa pessoa de novo para o convívio da sociedade. Isso trazia também uma aflição no campo da reforma, né, de como fazer isso, né? Então, essas experiências alternativas daqui, de outros países, né, foi possibilitando a gente construir esse novo modelo na cabeça da gente de construção. Eu acho que a primeira coisa da sacada, né, foi a construção do primeiro CAPES, eu acho que foi lá em Santos, né, a primeira experiência de CAPES, né? Então já começa a ver que a coisa pode dar, que a coisa dá pé, né? Casa das Palmeiras, como eu falei, e outras experiências assim. Então, chega abril de 2001, com a Lei 10.216, ela é aprovada, e aí dá um valor de lei para nós, da reforma, um ponto fundamental para a gente se apoiar e para a gente construir realmente. Antes disso, teve muitas portarias muito boas, porque foram desmontando aos pouquinhos um pouco a estrutura manicomial e dando força para que esses movimentos surgissem, né? Esses movimentos ditos alternativos até então. E aí a gente começa com a lei, aí sim, aí a lei está do lado da reforma, e aí começa-se toda uma política diferente de implementação. Eu acho que a primeira coisa bacana da reforma psiquiátrica foi: não vou colocar um outro lugar, no lugar do hospício, um lugar melhor no lugar do hospício, porque aí cairíamos no mesmo erro, né, de a gente cair no mesmo hospício melhorado, sei lá, coisa parecida. Para atingir uma instituição dessa natureza, instituição total, a gente teria que criar mesmo vários dispositivos e abraçados com toda a sociedade, com várias outras iniciativas, para a gente poder fazer frente a essa grande instituição que tentou dar conta da loucura e do louco. E o que a gente viu foi uma atrocidade, né? Foi um ofuscamento total dessas pessoas, uma cronificação, um estado horrível que a gente teve aí na péssima história dessa página aí que a gente quer virar. Então, foram criados vários dispositivos, CAPES, NASF, RT, centros de convivência, clínicas ampliadas de família, ambulatórios, né, cooperativas de trabalho, né, emergência psiquiátrica dentro do hospital geral, né, e tudo isso foram dispositivos para tentar fazer frente ao hospital psiquiátrico e tentar ofertar um outro tipo de tratamento que não caísse nos mesmos questões do hospital psiquiátrico. Porque o hospital psiquiátrico, ele não é uma instituição que está lá com muros e é ali que ele mora. Ele mora todos os dias. Olha, eu trabalho na emergência, coordeno essa emergência. E digo para as pessoas todo dia, o manicômio bate às nossas portas todos os dias. Porque basta ter uma pessoa, basta ter uma população em condições de rua, eles são recolhidos, eles não são levados para assistência social, são levados para a psiquiatria, né? E se eles estivessem no mesmo regime, eles seriam encaminhados para hospitais psiquiátricos, provavelmente morreriam lá, né? Então, essa coisa de recolher, essa coisa aí higienista, que é querendo tirar essas pessoas de circulação, querendo... Então, é muito perigoso. O hospital psiquiátrico está aí, ele é presente, a gente tem que lutar com ele todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que lutar. Nós vivemos lá em Caxias uma coisa sui generis, que, por conta aí de vicissitudes e coisas que ocorreram, né? Por exemplo, nós não temos nenhum hospital com que contar para encaminhar pacientes da emergência psiquiátrica. Todas as referências que tem, elas não existem mais, né? Isso não foi só porque isso aconteceu, mas antes mesmo disso acontecer, nós tínhamos adotado, quando a Nilzete, que era a coordenadora naquela ocasião, me chamou para coordenar, eu abracei isso pensando mesmo nessa coisa, que eu achava um absurdo mesmo encaminhar as pessoas para lá e a gente perdeu contato com elas. A gente não sabe mais o que acontecia com essas pessoas.
E eu achei que a gente podia enfrentar isso, e a gente começou, no primeiro ano, só internamos 6, e depois, há 5 anos que não internamos mais ninguém. E, por coincidência, as instituições, por não oferecerem minimamente uma saúde digna para as pessoas, as casas foram fechando, e eles também não tinham interesse, não estavam ganhando tanto dinheiro como já ganharam na época da indústria da loucura. Então, a gente achou até bom, né? Mas pagamos um preço, né? Porque você imagina, um município com mais de 1 milhão de habitantes, que recebe também de outros municípios, como Belfor Roxo e outros municípios ao redor, né, que acabam encaminhando para a gente, não é fácil você dar conta de tudo isso. Mas há 5 anos que não internamos ninguém. Todos os casos são resolvidos dentro de uma emergência. Acho que isso já é um toque para dizer que a gente não precisa de hospital psiquiátrico, né? Primeira coisa que eu fui lá nos CAPs, conversei com eles, só posso assumir uma coisa dessa se vocês estiverem comigo. A gente estiver entrosado e a gente estiver participando, porque não vou conseguir dar conta disso. E aí a gente fez essa parceria e até hoje ela dura, né? Então, eu acho que tudo isso é fundamental, né? Então, a reforma psiquiátrica, ela advoga por uma saúde mental, né? Que não se resume a essa coisa biológica, né? E que a medicina vai dar, simplesmente a medicina vai dar conta disso, nem com medicações de última ultra geração vão dar conta do recado do transtorno mental, dessa questão, né? É preciso muito mais que isso, né? É preciso ações, produções culturais. Acho que a reforma se dedicou muito a isso, também às produções culturais, né? A gente tem